Graças e paz, amados irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem presentes aqui. Hoje vamos iniciar mais uma gravação do nosso Método Wesleyano Podcast. Trouxe aqui à mesa hoje uma pessoa mais que especial para mim, uma amiga de longa data, para a gente tratar de um tema muito especial e muito importante nos dias de hoje. Convido à mesa Cheslin, psicóloga, terapeuta, né? E tem um trabalho muito especial com pacientes do espectro autista. E hoje a gente vai sentar para falar um pouco de como é isso. Shelly, é um prazer ter você comigo hoje aqui. O Obrigado prazer. por ter aceitado esse convite. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema muito importante para o meu trabalho. Show. Se apresenta pra gente, Chesley. Eu sou Chesla, sou psicóloga, eu sou pós-graduada em terapia comportamental cognitiva, sou neuropsicóloga também, trabalho com avaliação psicológica, terapia ABA. E no meu trabalho, é, eu busco sempre ter um acolhimento, tanto com a criança quanto com a família, para a gente poder conseguir desenvolver não só a questão do próprio espectro, mas também a questão da socialização entre as pessoas. E nesse contexto, a família também entender um pouco, né, do que está passando, entender como funciona as questões das crianças, porque hoje em dia se tem muita informação sobre, né? Mas ainda se tem muito preconceito. E isso fica nas entrelinhas ali. E acaba que os pais sofrem muito também, né? Porque você vê seu filho que você acorda, você tem suas filhas, elas falam: Oi, papai, bom dia. E às vezes a criança não desenvolve a fala. E às vezes, com um bom tratamento, na maioria das vezes, isso é uma virada de chave assim, ó, num minuto. E às vezes a criança começa a falar, então assim, cada conquista é muito satisfatório porque você entende que a criança não consegue amarrar um tênis. Então, assim, são coisas que pra gente é pequeno, que pra eles são muito grandes. Interessante. Interessante. Como você chegou? Eu lembro, né? A gente se conhece há algum tempo. Eu lembro de você, né? Trabalhando com a Lu durante muito tempo, estudando. E em que momento da carreira, quando você já está atuando, você acaba é, resolvendo assumir essa questão de trabalhar, de buscar mais conhecimento e buscar é, trabalhar a família, né? A família e o paciente de espectro autista. Então, o que que aconteceu, né? Eu era psicóloga, né? E a gente fazia vários atendimentos e você notava que falava sobre o que a criança tem, ou às vezes até mesmo um adolescente, os pais meio que não sabiam o que que era. Aí você perguntava assim: "Ah, mas como que é a rotina dele?" "Ah, é normal." "Ah, mas como assim normal?" Aí você tinha que ir indagando passo a passo. E aí você entende que a pessoa não tem o entendimento. Então ela acaba achando que tudo é normal. "Ah, mas ele, quando a gente está falando, ele tampa o ouvido. Ah, mas ele não come. Ah, ele não pede, ele aponta para pegar as coisas." Aí eu falei: opa, tem uma necessidade. E geralmente nos meus atendimentos, a primeira consulta é sempre uma consulta de anamnese. E aí eu chamo os pais, né? Converso sobre a criança ou o adolescente antes desse primeiro contato. Isso não é só para as crianças que têm o espectro, isso é com todos. Por quê? Muitas das vezes as pessoas também nem sabem o que tem, como tem. Então, esse processo é um processo muito importante. E os próprios pais negligenciam certas situações porque também não quer, né? É uma situação desconfortável que traz ali para você um certo cuidado, certas limitações. E hoje, quando você aciona a questão do próprio espectro, a gente às vezes acha que é só aquele gravíssimo, quando na verdade não.
Porque às vezes o número 1 de suporte, ele tem muitas outras necessidades que às vezes lá o 3 não tem, às vezes o 2 não tem. Então, assim, são várias nomenclaturas que a gente precisa estar olhando. E às vezes esse simples ato que a gente está fazendo aqui, ó, de sentar e se olhar, Sim, é algo que a pessoa não consegue fazer. entendi. E assim, interessante você trazer como a gente. Essas nomenclaturas, a gente, aquilo que você falou, muita informação. A internet hoje, ela traz muita informação pra gente. E a gente precisa ter a consciência de filtrar. Então, levando a informação adiante, dentro do espectro, como a análise da neurociência gradua, né? Você falou grau um 2 3 e qual a diferença entre eles, assim, mais básica? Qual a diferença básica entre o que vai diferenciar o um do próximo? Quantos são? Como é que funciona essa questão? Então, assim, o que que acontece? Os casos mais severos, que são aqueles, às vezes, que não consegue se movimentar, que não fala, às vezes também não compreende muitas das coisas que a gente está falando, são os níveis 3 de suporte. Nível 2 ele permeia entre né, que são o nível 1, a pessoa ela não consegue, às vezes, socializar e às vezes tem algumas dificuldades quanto à questão de olhar, de falar, ter um carinho, não gosta de abraçar, essas situações. Então, o 2 ele se anda nessas questões básicas que às vezes a gente fala assim, ele só não gosta de abraçar, ele só não consegue tocar na mão, só não consegue olhar para você, manter um diálogo de uma conversa por muito tempo. E às vezes ele tem também alguma outra comorbidade junto nesse processo. Então, acaba que para você analisar tudo isso, você precisa fazer avaliações neuropsicológicas, que são testes, e aí vai ali classificar as várias dificuldades que permeia esse linear de uma nomenclatura de separar por níveis. Entendi, entendi. Então a gente define que o é como se fosse mais leve, o Sim. 2 é o mediano e o 3 é mais. O interessante é que você comentou que no 3 existe a possibilidade do paciente ele não movimentar, ele não nunca cheguei a conhecer. Você já teve algum caso de paciente nesse nível de gravidade, de não conseguir andar, não conseguir. Além da fala, a fala é comum, principalmente em criança, né? A fala eu conheço, já conheci a mais adolescente ali, seus 13 14 anos, que não desenvolveu a fala. Mas olha só, às vezes a questão da fala, às vezes não quer dizer nem que a pessoa não seja verbal, tá? Sim, É muito estímulo, precisa de fono. A gente, por exemplo, quando ele as aponta, você tem que não ficar pegando aquilo que a pessoa quer, porque isso estimula ele a falar. Agora, se você servir, porque às vezes a fala também está interligada à comunicação, ele não quer se comunicar. Então, às vezes também tem essa situação. interessante. E os mais severos, às vezes, é porque, por exemplo, as, a questão dele não se movimentar, às vezes é uma questão mais motora mesmo, de ter outras doenças junto. Não que ele não possa, porque assim, o autista ele tem muito uma necessidade de andar. Então ele gosta de andar Sim, muito, eles são andar, muito andar, ativos. andar, porque o cérebro é muito acelerado, né? Então, assim, igual o pensar. E nisso o TDAH também tem um cérebro mais acelerado, e fica com aqueles pensamentos. Então, assim, é muito pensamento na cabeça. Por isso a audição sonora também incomoda, som alto, barulho, grito. Porque quando a gente faz isso com uma pessoa que tem espectro, é para ela. Aquilo dá um agudo dentro do cérebro dela muito forte. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado quanto à nossa empatia no nosso tratar, porque isso fere eles. E às vezes a gente não percebe também que está fazendo algo, que está Hum, sendo incisivo. Não é porque ele não quer, vamos supor, você coloca uma comida.
Ah, ele não come às vezes misturado. Às vezes ele tem uma seletividade alimentar. Um período ele come uma coisa, daqui a pouco ele já não come. E quando ele gosta muito de uma coisa, pratica muito aquilo, a gente chama isso de hiperfoco. Geralmente eles têm um hiperfoco muito grande e faz aquilo com uma maestria que é fantástica. Então, assim, a gente sai desse recurso muito limitante de que ele não se desenvolve e passa a abraçar aquilo que eles fazem muito bem e minimizar o que eles têm dificuldade, que é exatamente essa questão de socializar, às vezes de falar, mas isso tudo com o tratamento vai diluindo e vai melhorando. Da ciência, explica que tem muita gente vindo para a mídia falar, não, isso aconteceu porque eu descobri recentemente. É meio, é até um pouco coisa, mas assim, cabe isso mesmo? Porque tem muita gente que pega essa questão de, igual você falou, Caraca, tá faltando a palavra. Quando a pessoa não, não tem uma ligação, ela não quer se ligar, aí tem muita gente pegando essa parte do espectro, que é essa coisa de ser mais recluso, ser mais, né, comedido em si, para falar que tem o espectro. Muitas vezes, né, infelizmente, não tem ali o tratamento correto ou a avaliação correta. Isso acaba justificando situações. Você acha que tem a ver com essa questão da mídia fomentar muito? Porque está em alta no momento, né? Tem se falado bastante, tem se buscado mais conhecimento e tem se buscado, não é o acolhimento, tem buscado que a sociedade entenda melhor, né? Igual essa questão dos crachás que eu tenho visto muito. Hoje você vê muita criança, quando você vai, e aí você reconhece, não, estou vendo que a criança está usando um girassol ou o quebra-cabeça, né, colorido. Então assim, o girassol é pro TDAH, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade. Dos quadradinhos que parece um quebra-cabeça. Sim, hoje em dia tem muito essa questão, sim, Rafael, mas a gente precisa ter muito cuidado também para não laudar uma pessoa com um tipo de transtorno que talvez ela não tenha. Então, Sim. assim, porque o tímido, ele não quer também ter tanto contato, então também pode ser uma certa não, é a pessoa prefere. Então, assim, a gente precisa permear que não é só uma característica que vai direcionar que a pessoa tem um espectro. É um Uhum. conjunto de situações e ali sim a gente classifica. Porque, assim, a gente também está falando desse tipo de autista que é muito severo, mas tem o autista de Asperger, que são os superdotados, que antigamente a gente não via, né, como um espectro. E é. Então, assim, eu tenho hoje um paciente que ele tem 3 aninhos e ele lê inglês, português, ele é bem fluente e a gente, quando ele veio para mim, a mãe até achava que ele não falava. E eu falei, não, ele fala, olha como ele faz o som das vogais. E hoje ele fala muito bem. Só que ele é muito autodidata, então assim, ele pega tudo, ele faz, imagina, uma criança com 3 anos, ele faz alfabeto em russo, para você ter uma noção. Só que a questão social dele, o socializar dele, que é uma situação bem ponderante. E a questão do sono também, porque ele não dorme, eles não têm essa necessidade de sono que a gente tem, de tantas horas. Em relação a esse detalhe do sono, isso pode ter a ver com o nível acelerado que o neurônio do espectro ele trabalha, parece que num nível, numa voltagem diferente do nosso neurônio. Porque a gente cansa, a gente precisa parar, a gente precisa respirar. E muitos deles têm esse padrão de agitação psicomotora, de estar sempre ali andando, movimentando alguma parte do corpo, ou a mão, ou fazendo algum trabalho manual. Essa estereotipia com a mão é muito comum, essa questão de se movimentar, de mexer sim com as mãos. E a questão deles não conseguirem parar tá muito ligada a essa hiperatividade cerebral, sim. Só que hoje a gente introduz muitos tipos de terapia para eles, para ajudar
nessa questão, entendeu? E fora também que precisa fazer um acompanhamento com um psiquiatra para ajudar no contexto. Às vezes uns precisam tomar medicação e o médico precisa estar auxiliando nesse processo. Então precisa que essa criança que tem esse tipo de transtorno trabalhe com uma equipe multidisciplinar de fono, psicólogo, é, terapias como ecoterapia, várias outras coisas, natação, fazer uma série de situações. A escola também é muito importante, essa integração social com outras crianças, porque eles se desenvolvem sim, e em casos, às vezes, fica até imperceptível, porque tem o recurso, hoje a sociedade já está abraçando muito essa causa, né? Tá tendo bastante espaço para que a gente escute e fale, igual a gente está aqui nessa oportunidade de falar um pouquinho sobre. Então, assim, nesse contexto, ajuda muito, porque sai daquele lugar de reclusão, e isso volta até para a antiga pergunta que você tinha feito anterior. Ah, mas por que que agora aumentou muitos quadros? Porque antigamente a gente não via essas coisas. Ficava ali velado em casa, aí você viu uma pessoa, ah, por que que ele não vai pra escola? Ah, não, eu prefiro que fique em casa, não sei o quê. Também de proteção, porque às vezes a gente fala assim, ah, mas essa mãe não tá levando. Às vezes ela quer proteger o filho também de estar em algumas situações, porque também é conflitante, né? Às Sim, vezes outra criança pequena, a criança também não entende o que que é aquilo. sim, sim. Sim. Ué, a Lu relatou para mim até recentemente, né? Para quem não. São poucos que não sabem, mas eu conheço a Chesley por intermédio da minha esposa, a Lucilene. Né? Ela é muito amiga da minha esposa, se tornou amiga nossa. A Lu relatou para mim recentemente até uma situação que ela pegou aqui, na unidade aqui da Alegria. Uma menininha, né, de espectro, tava direitinho com a identificação. Tava brincando num ambiente de piscina e tal, e se machucou, porque ela esbarrou nessa agitação psicomotora que eles têm, ela esbarrou numa criança, né, tanto a criança, até porque a criança é inocente nessa situação, não tem conhecimento, e provavelmente, né, ali esse cuidado ainda do acolhimento, a criança foi lá tipo assim, achou que ela tinha feito de propósito, e revidou. Nisso que ela revidou, ela machucou a menininha, cortou, teve que tomar ponto e tal. E é isso que você falou, é a questão muitas vezes de situações como essa gerarem na família, né, essa sensação de que eu preciso proteger. Sim. E aí, em vez de buscar um tratamento da forma correta para que a criança possa desenvolver, né, ainda mais o que ela tem de especial, não. Reclui tanto a família quanto a criança, ficam reclusas ali, não vai para os ambientes, muitas vezes não vai nem em festa familiar para evitar. Isso é comum, você tem pego paciente assim, e quando começa o tratamento com você, tem aberto essa visão de que o mundo hoje está melhorando. Muito comum, sim, essa situação, né? Mas o que que eu oriento os pais? Porque assim, a gente está sempre conversando e eu sempre estou dando feedbacks para eles quando eu vejo alguma questão dessa de que a pessoa quer, né, ficar ali meio protegida. É uma coisa normal de mãe, né? Que toda mãe faz isso com o seu filho. Só que, por exemplo, às vezes é importante você falar, né? Verbalizar algumas coisas, até mesmo com criança, explicar hoje essa questão da inclusão social, que é um ponto ainda muito na curva, né? Porque a gente às vezes fala de inclusão e você vê que as salas de aulas elas ainda não são de inclusão. Sim. Então, assim, tá muito no nome e pouco na atitude. Por quê? Uhum. Quando essa criança tá na escola, ela tem o auxílio de uma monitora, né? Mas eu ainda vejo que as pessoas não estão preparadas para isso. E às vezes quando você vai numa festinha, você não tem aquele suporte ali. E você tem que ficar ali sim por trás da criança, dando uma olhada, deixando brincar, mas também ali perto, né, para caso aconteça alguma coisa, para poder falar sobre. Mas a maioria dos pais hoje que estão tentando, né, se
entender um pouquinho sobre a causa também, reconhecer os seus filhos. Sim. E falando sobre isso, ajuda muito que eles consigam entender qual é esse contexto, né? É importante, porque quando você trata, você mesmo falou no começo, você não trata só o paciente. É um tratamento onde a Familiar. família é importante, o participar da família. Nesse ponto, puxar um fio aqui. Nesse ponto, qual é a maior aceitação? Da parte do pai ou da parte da mãe? Porque a gente sabe que o homem, por natureza, ele não gosta de ir no médico pra nada. Quando É, fala de terapia, você chama a família para o acolhimento, para anamnese, né? Para aquelas sessões que são conjuntas com o paciente. Quem tem quem trata melhor, quem mais, na sua maioria, assim, fazendo uma estatística rápida, quem você acha que tem uma melhor absorção? olha, eu vejo assim, né, que as mães, elas estão mais à frente nessa situação, sim. Mas já tem se quebrado bastante tabu quanto a isso. Puxando esse gancho que você falou, fora a questão do espectro, eu tenho bastante homens fazendo terapia. Então, assim, Legal. agora eles estão com uma pegada diferente. Só que essa questão ainda familiar, eu vejo que os pais têm delegado muito ainda essa questão para a mãe. Embora você tenha alguns pais que são excepcionais. Eu tenho pais lá, até pais separados, que você vê a inclusão. Porque às vezes numa semana é o pai que leva, na outra semana é a mãe. Então, assim, tá melhorando, mas ainda se precisa de muita ajuda, né? Porque assim, a principal coisa que eu vejo que é fundamental, fundamental é a empatia. Independente de qualquer conhecimento. Quando a gente vê uma criança, às vezes, fazendo uma birra, a gente fala assim, nossa, mas que criança sem educação. Não, gente, às vezes a gente precisa entender que às vezes é um processo. Sim, sim. Às vezes a criança tá ali passando alguma coisa. Porque, ó, fora o espectro tem o transtorno. Então você imagina uma criança dessa na rua. É. Quando a mãe fala, não, não vou comprar esse brinquedo. O TDAH também. Que ele quer tudo para ontem. Aquela ansiedade. E é interessante que esses momentos que eu tenho tido aqui no podcast, de sentar assim, que eu tenho, né, tento sempre buscado trazer aquilo que a gente conversou no off-topic, quebrar um pouco essa questão de religião e também trazer pessoas que são relevantes para mim e têm assuntos relevantes para trazer. E a gente acaba quebrando muito. Você fala do transtorno opositor. Eu sempre fui um, sempre usei aquela brincadeira. Hoje eu acho, né, assim, de vez em quando a gente ainda solta uma coisa ou outra, mas a gente acha, poxa, bem sem graça. Virou piada de tiozão, mas a criança assim não aceita não, não sei o que. Na minha época não tinha isso. Na minha época era vara que comia solta, era espada de São Jorge, era vara de goiabeira. E assim, você olha hoje, você entende, com tudo que a gente tem aprendido com a ciência, que provavelmente lá atrás, aquelas crianças, né, que hoje são adultos, que passaram têm a possibilidade de terem tido esse transtorno opositor, né, que não foi tratado da forma correta, assim, não se tornaram, né, pelo menos os que eu conheço, todo mundo está aí saudável, vivo e trabalhando, mas poderia ter sido tratado de uma maneira melhor É, do esse, que com a vara. A vara foi um tratamento, mas foi um tratamento doído. Eita, Guilherme. O que que você derrubou aí, Ah não, rapaz? tá tudo funcionando aí? Tá, foi o amplificador dos fones Ah aí. não, tudo bem, tá funcionando aí o computador. Tá, tudo normal. Tá bom. Gente, tive que chamar aqui de urgência, não vai cortar, tá? Vai ficar assim mesmo. Tive que chamar aqui hoje, infelizmente não temos ali a imagem, mas o meu Mas amigo. a minha imagem não é necessária, não, cara. Não, todo mundo já conhece. Meu amigo tá aí. Tá tudo na paz. Guilherme tá comigo hoje Eu mais tô uma ficando vez. preocupado que eu tô me encaixando em quase todos os diagnósticos aí. O que você tá achando, Gui? Eu sempre gosto de perguntar pra ele. E aí, Gui? Cara, tá maravilhoso. Seja bem-vinda, Chess. Obrigado pela presença, tá? obrigada. Já tá mais calma, já tá dando pra É, perceber que já ela tô tá mais tranquila. relaxada. Então, assim, seja bem-vinda. Aproveita, o papo tá muito legal. Parabéns aí pelo episódio, senhor Rafa. Show de bola. Valeu, valeu, valeu. Vai ficar aqui no chão, tá? Não vou pegar agora não.
Ah, deixa ele quietinho aí, tá funcionando, tá bom. Tá Depois bom. a gente acerta essa Tá todo mundo tá se disposição aí. ouvindo ainda, não tá? Então tá bom Tudo então. na paz. Mas essas coisas são bom, cara, pra gente acertar os detalhes dos erros. É normal. Faz parte, Se faz fosse parte. no ao vivo, ia ficar do mesmo jeito. Ia ficar. E vai ficar também, não vou cortar não. Beleza. É, então é interessante que antigamente não tinha, né? A gente não. São muitas situações que a gente vê hoje que você para pensar e fala, poxa, talvez se essa pessoa tivesse tido o tratamento, tivesse tido buscado. Se a gente tivesse esse conhecimento lá atrás, talvez essa pessoa tivesse se tratado, tivesse acontecido de forma diferente, né? Porque isso é recente. Isso tem o quê? Mais ou menos em que época você recorda que você começa a estudar isso na psicologia? Olha, o que que acontece, né? Formada já tem 10 anos, né? Uhum. Então, assim, essa situação, quando a gente vem desmembrando a questão dos transtornos, foi mais ou menos quando eu estudei mesmo. Só que assim, a gente não se ouvia falar sobre, porque a Sim, gente chamava esse transtorno do sem educação, que faz algumas coisas, e realmente, se você não trazer um limite para ele, eles podem virar assim, pessoas difíceis de se conviver, que sim. hoje basicamente você observa aí na sociedade essa situação também, né. Então Uhum. assim, o estabelecimento do não, ele é muito importante, a frustração também a gente precisa passar, só que como estabelecer isso que fica diferente, porque aí você eu sou completamente contra a violência, mas acredito que cada pai, cada mãe que sabe como educar o seu filho, acho que a gente também não tem que entrar muito num viés de tipo: "Ah, mas como que não pode isso, não pode aquilo". Acho que o pai tem que definir isso, só que, assim, quando a gente trabalha essas questões e os pais são pessoas mais calmas, mais fluida, isso fica melhor, entendeu? Entendi. Porque é de suma importância que os pais tenham boas condutas para que seus filhos consigam ser boas pessoas também. Quando a gente educa, quando a gente fala assim: "Olha, não é bem por aqui, faça isso assim". Ah, o seu filho fez coisas de errado, pode sim colocar um castigo, pode sim tirar alguma coisa. Hoje essa questão da tela também é uma coisa que tem atrapalhado muito, porque ficam horas e horas e horas em videogame, celular. Aonde foi essa energia? Ele não gastou com nada. Então, assim, você não vê a criança às vezes jogando uma bola, andando de bicicleta, caindo na bicicleta, faz parte. Então, assim, é todo um contexto, entendeu? A tela se tornou uma fuga pros pais. Você Pois é. concorda? Hoje em dia, eu tenho visto nas unidades que a gente trabalha, ainda cada vez mais cedo, esse dia eu vi bebê com suporte de celular, um que é um grampinho assim, que tem um bracinho articulado, assim, parado, e um bebê. Não tinha 1 ano de idade, com a tela do celular assim, tocando, aqueles negócio, olhando, e o bebê vidrado na tela do celular. É, eles ficam concentrados, né, porque o que que acontece com a imagem? Esse luz e as luzes, o ilustrar dos desenhos, eles são geralmente para captar mesmo a atenção, porque aquilo traz concentração pra gente. Você Uhum. pode ver, você fica várias horas ali olhando o celular, e isso tem sido cada vez mais frequente. Assim, a maioria dos meus pacientes, desde os 3 anos até os 16, 17 anos, eles desmancham o celular sim. Então, e até o próprio espectro autista, ele ama, né, a tela, ficar com o celular, porque tudo que ele faz é muito, muito frequente. Então, assim, quando a gente consegue, eh, deixar isso o mais tardio possível, é importante para a criança, porque aí você cria, outras coisas, trabalha a coordenação motora fina, como pintar, eh, coloca uma tinta, o sensorial quando você dá, massinha, quebra-cabeça para ele entender as conexões, e isso não é só para o espectro, para uma criança, qualquer Sim, criança. sim. Então, assim, quando você trabalha mais isso, só que isso demanda tempo. E é um tempo que os pais têm que se colocarem ali para estar fazendo essas coisas. E aí a gente tá usando a tela como babá.
Porque muitas vezes o que o pai faz? O pai e a mãe, né, estão cansados por alguma rotina do dia a dia, e aí chega em casa, em vez de dar esse tempo de sentar ali, né, de fazer essa cognição sensorial que você falou. Eu vi um artigo recente, professores, né, e professores de educação infantil reclamando que está mais difícil, né, o ensino, porque a criança hoje tem chegado sem o mínimo tato. Porque o tato dela tá só aqui, ó. É o tempo todo aqui, assim, ó. Ela sabe ficar assim. Agora você dá um lápis, não consegue. Você dá uma massinha, não sabe o que é amassar. Porque perdeu. E antigamente era comum. Quantas vezes a Lívia Letícia, minha menina, eu ainda peguei. Eu e a Lu ainda compramos muito Play-Doh, lembra do o Play? Tem muito ainda. Aqueles potes de massinha assim. E ficava ali horas e passava massinha na parede, né? Eu chegava em lá, cabelo cheio de massinha. Mas o que aconteceu? Elas conseguiram desenvolver. Sim. Conseguiram. Hoje em dia é mais fácil você comprar um celular ou pegar um celular de alguém mais velho e dar na mão da criança, em vez de dar um play do. Eu mesmo. As meninas estão num castigo aí porque precisando parar um pouquinho. E aí eu tenho falado, vai para casa às vezes da avó, precisa ficar lá, leva um livro. Porque eu incentivo muito as duas, né? A Letícia gosta muito de quadrinho, mangá, e a Lívia gosta de livro de história mesmo. Leva um livro para casa da avó para poder ler, para poder. Ah, levei, tô lendo, porque senão chega lá, não tem nada para fazer, é o dia inteiro aqui, ó. Foi não, vamos parar. Aí eu bloqueei um pouquinho alguns aplicativos. Falei, não, vai levar um livro. Vamos ler, vamos estudar. E graças a Deus, isso eu não posso reclamar. As duas gostam, sabe, da literatura. Elas gostam de pegar, de sentar para poder. Gosta de escrever bastante também. Isso para mim é bom. Eu acho bacana. Mas é luta. É luta, é difícil. Porque se deixar, você chega em casa, tá lá, ó. Oi, filho. Oi, pai. Não, gente, não. Não tem comunicação. Não tem comunicação. É de suma importância, né? A própria questão da leitura para a comunicação, para a interpretação, Sim. para saber também socializar, porque hoje a gente se perde muito com isso, né? Mas só voltando aqui, porque senão acaba que fica uma ponta sem passar. Então, assim, essa questão do tato para ele também é difícil. Então, quanto mais se a gente estimular com massinha, com roupa, às vezes o colarinho aqui na roupa é uma coisa que incomoda, cortar um cabelo, às vezes é difícil porque tem o barulho da máquina e fora que o cabelo, quando você vai cortando, cai aqueles fiapinhos e isso incomoda eles ao extremo. Então, quando a gente consegue incluir certas coisas que às vezes é banal para uma outra criança, igual pegar uma massinha, nada demais, mas é muito importante, porque você está fazendo um movimento. A gente tem, eu geralmente trabalho com cilindros, e aí a gente faz o pincelar, ou até o coisa de tipo uma tesoura, que é uma coisa muito difícil. Então, assim, trabalhar essas coisas na criança especial é muito importante. Interessante. Para o desenvolvimento. Nessa questão sensorial, a gente sabe que é latente neles, a gente já comentou aqui. É sensorial como um todo, né? É como se eles tivessem um hipersentido, né? É o tato, é o olfato, é como se fosse a questão do espectro transformasse a sensibilidade deles, deixasse elas no. Pega uma barra de volume e bota lá em cima, né? É que você falou, às vezes o pelo que cai no corpo ele se incomoda. Eu fico muito feliz, sabe? Quando pacientes meus do espectro autista chegam e me abraçam. Porque isso é um sinal muito grande de amor, de afeto, de troca. Sim. Então, quando eles fazem isso, e o abraço deles não é um abraço igual a gente abraça assim, é aquele abracinho de lado. Uhum. Então, quando eles fazem isso, quando eles te dão a mão para entrar no consultório, quando sai de mãozinha dada com você, isso é um ganho exorbitante, É um sabe? sinal de confiança, né? Sim, sim. É um sinal de que ele se sente bem, se sente seguro na sua presença. E isso acalanta, porque às vezes a mãe fala, eu não ganhei um abraço do meu filho.
Ai, ele não me chama de mamãe. Então, assim, quando você consegue que a criança entenda e faça essas coisas fluida dela, natural, então você pensa assim: olha quanto avanço, ele tá rompendo uma questão sensorial dele Sim, e tá alcançando essa vitória, né, que é sim. muito importante. E faz diferença. A gente falou sobre isso um tempo atrás num episódio, sobre essa questão do amar, né? De como no passado, até acho que eu publiquei agora recentemente esse episódio. No passado, a gente não tinha, não sei você, mas eu até comentei nesse dia. Eu fui ouvir Eu Te Amo do pai e da mãe agora, eu já tava velho. O Eu Te Amo do pai e da mãe, na minha época, era com atitude. Tipo assim, tô pagando uma escola pra você, tô botando alimento na sua mesa, Tô te dando alguma entendeu? Tô coisa. te dando alguma coisa. Não tinha essa fala, né? E hoje é muito, eu pelo menos pratico muito isso com as minhas filhas. É muito Todo importante. dia de manhã é bom dia, papai te ama, aí de noite vai dormir, boa noite, dorme comigo, papai te ama. E é recíproco, que elas falam, também te amo, pai, também te amo, pai. Para elas entender, né, que sim, atitude, até porque é uma geração diferente. A Sim, gente já ficava revoltado com isso, tipo assim, aquele clássico não tá fazendo mais que sua obrigação. A gente já se revoltava com isso. é verdade. Então, a geração de hoje, eu acho que eles são mais revoltados, né? A geração das minhas meninas são mais revoltadas do que a nossa geração. Então, é mostrar com a palavra, com o ato de falar, olha, eu te amo. Você É. entenda, eu te amo. E é importante muito, né, a fala, porque quando você fala para mim e eu recebo essa fala, possivelmente eu vou te transmitir a mesma coisa. Sim, Então, é de suma a importância. reciprocidade, né? Eu falo muito com os pais também essa questão, e a maioria deles tem esse hábito, né, de falar que ama, de abraçar. Eu recebi muito isso dos meus pais também. Até hoje tenho o hábito de mandar mensagem de manhã, de tarde, de noite para os meus pais. E eles falam também, ah, eu te amo, não sei o quê. Tem os problemas, né? Porque eu também sempre fui muito questionadora. Então, assim, eu com meu pai era vira e mexe no almoço, solta uma faísquinha, a gente interagindo. Mas tem que ser com respeito, né? Porque o Sim. filho ele precisa entender a limitação dele. Hum, Porque ali ele tá no lugar de filho. Porque quem é o educador? É o adulto. Então ele precisa assumir esse lugar. Mas também que seja um lugar de acolhimento. Porque você também tem que escutar o seu filho. uhum. Geralmente eu oriento os pais, quando a criança ainda é menor, ele abaixar e falar: olha, você vai ficar de castigo por causa disso, disso, disso. Você não, por quê? Porque isso te machuca, porque acontece alguma coisa. No caso do especial, tem que falar, tem que mostrar, porque muitas das vezes ele não tem a noção do perigo. Sim. Outro dia, um paciente até de mais velho, tem, tem 24 anos agora. Ele estava falando para mim que quando ele era pequeno, ele subia no telhado. E aí eu perguntei a mãe dele, né, nas primeiras entrevistas, ele fazia alguma coisa? Não, não faz nada não, atípico não. Aí eu falei: opa, subir no telhado é muito É perigoso. típico, é. Então, assim, é atípico. Então, assim, ele não tinha uma noção daquele perigo. Até que ele caiu. Então, ele vai testando. É colocar a mão no animal. Ele não tem noção que se ele colocar a mão no cachorro, não é todos os cachorros, é só o seu cachorro de casa que você pode Sim, passar a mão. Você não pode passar a mão em todos os cachorros. Então, assim, é o mínimo cuidado para tudo. Então você imagina também como fica a responsabilidade desses pais, que é tudo muito ampliado, né? Você tem que sim, olhar tudo. Mas faz parte da vida, né? Então é um contexto, a gente está todo dia aprendendo. É muito importante, com amor, com respeito e também incluir ali as limitações e as frustrações, porque a criança precisa passar por isso também. sim. Igual às vezes, vai num shopping, que é um brinquedo que é caro, às vezes você tem condição de dar, mas a criança tá merecendo. Faça as coisas por merecimento. Não fica só nessa coisa de comprar, de dar, de ser. Uhum. Existem outras coisas. É um cuidado que a gente tem que tomar, muito importante. A gente que trabalha bastante, né? Muitas vezes a gente falta em casa. E aí o que acontece?
né, nesses momentos em que a gente está presente, a gente resolve ir para um momento de lazer, e mal ou bem, não tem para onde correr. 90% das vezes você vai para um shopping, Sim. você vai para um lugar de alto consumo. Eventualmente você vai pegar e vai sair para uma chácara, para uma cachoeira, para uma praia, até porque normalmente aquele tempo que você tem de lazer é curto. Sim. Você tem aquele lazer de manhã, mas de noite você tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar, tem que correr um pouco, ou então ao contrário. E aí a gente tem que se policiar nesse sentido, de que a gente não pode utilizar esse momento e fazer ações compensatórias. É É. um cuidado que a gente tem que ter. Por quê? O que que a gente faz? Ah, eu não tô em casa, meus filhos estão sentindo minha falta, sei o quê. Aí chega lá, não. Ah, eu quero isso, toma. Ah, eu quero aquilo, toma. Ah, e acontece o que você falou, muitas vezes a criança não está tendo um comportamento adequado, não está merecendo aquilo, entendeu? E quando você fomenta, quando você dá sem o devido merecimento, ela entende que ela pode continuar do jeito que tá, porque ela vai continuar recebendo, Sim. entendeu? E também não fazer disso uma troca, né? Sim, Ah, vou te dar tal coisa se você fizer isso. sim, Ah, vou fazer tal coisa se você fazer isso. Não, não é nesse contexto também. É explicar que a infância ou o ter precisa assim, ah, você precisa disso? Nossa, você tem várias bonecas, para que você quer mais uma boneca? Vamos brincar com essas aqui, vamos fazer uma roupinha nova. Criar também dentro das coisas. Às vezes eu fico muito feliz quando eu vou na feira e às vezes eu observo ali o Parque das Águas, cheio de criança ali sim, brincando, fazendo. Isso é muito bom. Então, assim, talvez a gente enaltecer essas coisas e minimizar a questão da tela vai ajudar muito sim, nos próximos anos lá pra frente. sim. Porque você vê o adolescente, às vezes, muitas das vezes, ele não quer nem sair com o pai e com a mãe. Não. Ele prefere sair com amigos. Uhum. Ou Então, ficar na tela. É, não, vou ficar aqui em casa mesmo. Onde sim, vocês vão? sim. Quando há o fomento, principalmente, né, aqueles que são mais abastados, têm uma condição. A criança ali com 10, 9, 10 anos já tem um computador gamer, já tem um PlayStation 5. Então, muitas vezes a criança vende o tempo de lazer fora de casa para ficar ali naquele. Porque aquilo ali se tornou o mundo dela. E é um cuidado, cara. Tem que ter esse cuidado. Com certeza. Tem que ter. Agora, vindo pra. Já veio, aconteceu aquilo que eu te falei, viu? Já foi os 15, já foi os 30. O Guilherme já falou que você já tá mais relaxada. É verdade. Vindo no off-topic, trazendo para a comunidade. Hoje, a gente tem nas igrejas, né, grandes comunidades. Aqui em Resende tem bastante, a gente tem grandes comunidades. E eu percebo pela minha comunidade local, eu participei de um seminário sobre isso antes da pandemia, 2000, foi 2019. E lá já apareceu uma psicopedagoga falando sobre isso, e isso me chamou muita atenção na época, né? E aí eu queria trazer isso à mesa agora. A dificuldade que as comunidades cristãs têm em acolher e recepcionar, né, tanto o espectro quanto TDAH. Porque o TDAH também tem essa questão, né? De você vai fazer um culto, ele não vai ficar sentado, parado no. Sim, sim. Né? E eu tenho percebido é, um crescimento, um boom, já de uns 5 anos para cá, uma latência muito grande de retirar. A gente é de uma época onde as crianças sentavam do lado do pai e da mãe dentro da igreja. Correto? Sim, Você vivenciou isso também, não? sim. Tinha que assistir o culto do lado do pai e da mãe. Era aqueles hinos antigos, aquelas irmãs do coque cantando, aquelas. Esses dias, a gente até gravou um Watson, né, Guilherme? Ah, lá vem você com esse papo de novo, cara. Tá me chamando de velho. A Cash Watson estourando, a gente gravou com o pastor, ele falando sobre o culto ao ar livre. Botava umas caixas assim grandona, preta, É, estourando o som, tudo misturado. E hoje em dia,
tem crescido muito, tem sido muito latente dentro das comunidades, independente do tamanho. É grande, é pequena, tem 100, tem 50, tem 1.000 membros. O que eles chamam de igreja IDs. Eles têm separado, né? O Ministério Infantil, ele se abasteceu de recursos humanos, pedagógicos, tanto que muita gente hoje que trabalha com o Ministério Infantil tem formação em pedagogia, alguns são professores de educação infantil, e eles têm ido para esse espaço Kids, né? O culto Kids, a igreja Kids, né? E eles pegam as crianças já na entrada, quando está chegando na igreja, e a gente sabe que muitas vezes a criança do espectro, ela tem essa dificuldade de quando ela está num ambiente onde ela não está acostumada, de ela confia. Então, se ela está com a mãe, ou com o pai, ou com os dois, muitas vezes ela está chegando pela primeira vez no ambiente, ela não vai querer deixar eles, que é a confiança, é o seguro, para ir para um ambiente onde está cheio de gente que ela nunca viu. Sim. Entendeu? Aí entra aquela questão da sensibilidade. Chega lá, são gente tocando nela, querendo. Por quê? Barulho. Porque criança pequena de igreja vai querer chegar, vai querer abraçar, vai querer dar parte do Senhor, vai querer. É normal. Sim. E como a comunidade pode estar melhorando? O que a gente pode estar fazendo como comunidade cristã para entender melhor e para fazer um melhor acolhimento, não só da criança? Nesse espaço Kids, nesse culto Kids, cada um chama de um jeito, da família. Porque muitas vezes a criança até é bem acolhida por essa. A criança, às vezes, ela já tem um tratamento, né? Como o seu, já desenvolveu muito, então ela consegue ir para lá e se sente bem, mas às vezes os pais, né? Estão preocupados e acabam não conseguindo se conectar com o que está acontecendo no templo naquele dia, na comunidade ali, e acabam depois dispersando, acabam deixando de estar presentes porque não foram acolhidos da melhor maneira. Então, assim, essa situação tem sido muito comum, né? Porque a igreja, ela se tornou também tipo um show, né? Sim, Então, assim, os instrumentos são muito altos, os microfones. Então, assim, isso pro autista incomoda. Tem alguns que conseguem já, porque não tem essa hipersensibilidade. Mas, assim, a maioria tem. Então, assim, acaba que esse ambiente, aí a gente levanta, senta, pula, mexe os braços. Então, assim, essa situação é muito complicado para eles. Só que, assim, a forma lúdica, por um canto, também é bom, porque ele está inserido ali nos locais. Então, acho que essa situação entre o lúdico e o barulho, as situações, as luzes, isso já traz um desconforto para eles. Então, acaba que os pais já ficam meio apreensivos de levar por conta desse retorno. E às vezes não é nem só o autista, você pega um bebezinho. Então, seria importante tomar um pouco mais de cuidado quanto a essa questão, entendeu? sim, E igual, se a criança não tem uma familiaridade com a tia da sala, dificilmente ela vai conseguir ficar lá. Ou então, se a sala tá com 20 crianças, ele não vai ficar. Ainda mais que não conhece. Você pega um brinquedinho que ele gosta. Tá, às vezes até fique, mas é complicado nesse contexto. E fora também a tratativa, né? Porque tem que ter alguém ali para poder ajudar, para talvez brincar só com aquela criança, às vezes olhar com outra criança, explicar o que que tem para as outras crianças entenderem. pode ser que seria interessante no acolhimento, na abordagem do acolhimento dessa família, né? Às vezes levar nos primeiros momentos, né? Nas primeiras vezes, levar a mãe para dentro da sala junto, até para que ele se sinta seguro, para que aconteça isso, para que a mãe, com o breve entendimento que ela tem, possa explicar para as outras crianças, né? Cuidado que tem que haver, né? Do não toque, do não abraço, quando a criança tem essa sensibilidade. Isso seria interessante, trazer a mãe para dentro desse meio, pelo menos no primeiro momento, até que a criança faça adaptação. Você acha que é relevante isso?
Eu acho bem relevante essa situação e acho também que seria interessante as pessoas dividirem um pouco, né, deixar tudo ali ou a mesma idade, para ficar uma coisa assim mais filtrada. Só que também, às vezes no próprio ambiente, desenvolverem atividades voltadas para aquilo, para a mensagem que eles querem passar, para não ser simplesmente um brincar. Hoje tem acontecido muito, literalmente um culto, né? Nas comunidades que eu tenho mais acesso, né? O espaço Kids, a área Kids tem se tornado um culto. Eles fazem liturgia mesmo. Eles chegam, muitas vezes, dentro da comunidade, aquelas crianças que já estão ali há mais tempo, né? São titulados, os diáconos pequenininhos, para poder ajudar a organizar. Tem o espaço, tem o púlpito deles, aonde eles oram, onde eles leem a palavra. Às vezes a tia ou o tio que estiver ali é, é, vai só auxiliar no entendimento daquilo que eles estão fazendo. Mas a condução é um culto, o lúdico, né? É um culto, é eles conduzindo, é eles fazendo um culto ao Senhor. E aí tem o ministério de louvor deles, tudo. Isso tem acontecido muito. Só que é complicado, às vezes, para a criança do espectro, porque é aquilo que você falou, é um som muito alto. É muita. Porque você junta criança, você sabe que vai ter gritaria. Você juntou. E também de acordo com a demanda da igreja, sabe? Criar um momento, mas também que seja inclusivo, né? Para fazer um culto com a música um pouco mais baixa, um som um pouco mais em nível ambiente, porque às vezes para eles é melhor, né? Sim, porque é muito. Hoje tem sido muito comum, né? A gente tem visto aí. Eu não tenho dados, né? Não tenho isso. Não tenho isso. Mas tem se apresentado muitas crianças com espectro e dentro da igreja também. Dentro da igreja também. E assim, graças a Deus, eu tenho, pelo menos dentro do que eu tenho visto, dentro do que eu tenho vivenciado, um detalhe também interessante: a família tem aceitado e tem tratado isso. Porque a gente que vem de um meio mais pentecostal, eu falei sobre isso, eu estava conversando sobre isso com uma missionária recentemente. Uma missionária amiga minha que veio de Macaé para me ver aí. E a gente do meio pentecostal sabe que durante muito tempo, tudo que acontecia, principalmente relacionado ao diferente ou à enfermidade, a gente botava a culpa no diabo. Não é demônio, não é diabo, não é trabalho, não. E a gente sabe que é o corpo humano. É o corpo humano com as suas necessidades, as suas latências, as suas dificuldades, né? E infelizmente, não sei se você concorda, mas eu considero que a gente está vivendo uma pandemia de questões relacionadas à neurologia, à neurociência, à neuropsicologia e neuropsiquiatria. São muitos quadros que surgiram e, assim, eu vi uma latência muito grande na pós-pandemia de Covid. E hoje, dentro da igreja, tem se entendido isso. Porque é muito fácil você olhar para aquilo e falar assim, demônio, querer botar a mão. E não é. Sim. E você imagina uma criança do espectro ali nos seus 10, 11 anos. Alguém que ela, alguém que ela não conhece, vem com a mão melada de óleo, põe na cabeça. Ela vai gritar. Ela vai agitar no psicomotor, ela vai tentar tirar a mão. Às vezes ela não tem nem o entendimento, né? Não, Tá não, muitas fazendo. vezes é não verbal. Sim. Ele vai começar a fazer grunhido, porque tá incomodado, aquilo tá irritando, aquilo tá. E aí, aquele que tá fazendo vai, demônio. Não é, gente. Isso é muita ignorância, né? Mas A gente infelizmente ainda precisa acontece. alinhar aí do entendimento, né? Para que essas coisas sejam cada vez mais minimizadas até findadas, porque a gente precisa entender o que é doença, o que é uma questão espiritual, que é uma parte onde a psicologia ela nem tem braço para poder entrar, porque não tem como a gente falar sobre algo que não seja científico.
Só que, por exemplo, acredito que a gente possa sim ter nossa fé, que a gente possa ter nossa religião, e a gente precisa ser respeitado dentro disso. Sim. Então, a gente, enquanto pessoa e qualquer ser, a gente precisa ter um linear entre o que é ciências e o que é paz de Deus, porque senão a gente fica muito no senso comum de tudo, né? Uhum. E é bom também a pessoa ter a parte espiritual, poder ir na sua igreja, ser recebido, uma comunidade, né? São irmãos em Cristo. Então, assim, Uhum. isso também é bom. Só que desde que isso seja respeitoso, desde que isso não seja agressivo. Porque se vê hoje também, Rafael, e é uma coisa que tem crescido muito grande, a questão da ansiedade. Então a pessoa está vivendo muito um excesso de futuro, quando ela nem viveu o hoje. Então, assim, eu preciso estar aqui hoje, eu separei esse momento, eu estou aqui, então eu tenho que estar aqui. Eu não posso estar pensando lá no que eu vou fazer 7 horas da noite, que não sei o que, não sei o que. Então, assim, isso tem feito as pessoas cada vez mais aceleradas. Uhum. E a depressão é um excesso de passado, você fica sempre lá, você ainda está lá. Ai, porque aconteceu aquilo lá comigo. Ai, porque fulano fez isso comigo. Só que assim, essas dores, elas têm que ser ressignificadas. Só que isso só vai vir com entendimento. Sim. E às vezes a gente pega hoje nas igrejas e fala que tudo isso é demônio. Sim. Então, assim, a gente precisa saber diferencializar as coisas para a gente também não ser um propagador de ignorância. Uhum. E aí fazer com que as pessoas que às vezes tratamento psicológico sejam tratadas como estão demoniadas. E às vezes uma pessoa que tem uma doença, não, Deus vai curar isso, Deus vai curar isso. Então, assim, a gente precisa entender para poder falar com propriedade sobre aquilo. Sim, a gente entende que Cristo Jesus é o médico dos médicos. Sim. Mas eu também entendo que, assim como ele é o médico dos médicos, ele deu capacidade, inteligência e perspicácia para você, como psicóloga, me tratar como paciente. Eu tenho que entender que eu falo muito sobre isso que você falou, né? A depressão e a ansiedade dentro da igreja hoje tem que tomar cuidado. A gente passou por um boom no período da pandemia muito triste. 2020 e 2021, que foi o boom da pandemia no Brasil, a gente teve um alto índice de pastores se suicidando. Aí você fala, mas como assim? Pastor se suicidando? O que aconteceu com esses homens? As igrejas deles minguaram, muitas fecharam, eles não tinham conhecimento ou estrutura para trabalhar com padrão de live, que as grandes igrejas, as grandes comunidades faziam, as lives, né, para poder continuar fomentando, né, continuar movimentando. Às vezes o cara de uma igreja menor não tinha essa estrutura, não tinha a expertise, ou não tinha alguém dentro da comunidade com essa expertise. E aí ele viu aquilo acabando. E ele deu a vida por aquilo durante muito tempo. E aí ele abre um quadro de depressão. Ele abre um quadro de depressão por reviver o passado glorioso e um quadro de ansiedade por pensar como vai ser o meu futuro. E aí o cara, pastor, sabe, de uma comunidade ali, tratando muitas pessoas. A saúde mental dele foi embora. Mas Porque a depressão é psicossomática. isso. Desen- Desenvolver algum tipo de situação no decorrer da nossa vida. Mas não quer dizer que a gente vai permanecer naquele quadro, entendeu? Sim. Então, assim, a gente, enquanto cristão, precisamos todo dia trabalhar a nossa fé e acreditar que Deus é aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Uhum. Só que por Deus poder todas as coisas, ele também deixou aí os profissionais que podem nos auxiliar. Sim. Igual, quando eu tô doente, eu não tenho que ir lá no médico. Eu não preciso só do médico, eu preciso do enfermeiro para me dar uma medicação, isso e aquilo. E aí eu confio e acredito que Deus preparou essas pessoas para estar ali fazendo o trabalho delas e me ajudando. A comida que chega na nossa mesa, teve lá alguém para plantar, para aquilo. Aí teve alguém para colher, teve alguém para ensacar, teve um caminhoneiro para chegar na nossa mesa. Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento Sim. para entender o que é fé, o que é espiritual, o que é maravilhoso, que precisa existir na nossa vida, e entender também o que é de punho de saúde.
que a Sim, gente precisa cuidar em outro viés. sim, sim. E tratar, E né? tratar, Eu sim. falei isso esses dias. Acho que foi até com o Gui que eu falei isso. E falei. Depois eu falei com outra pessoa. A depressão, eu entendo isso. Eu fomento, eu ensino isso. Eu converso com a minha comunidade sobre isso. A depressão é uma doença. E eu falo que eu não chamo nem de doença psiquiátrica, eu chamo de doença neurológica, porque ela bagunça a química do seu cérebro. O seu cérebro fica bagunçado. E a gente tem que entender que isso não tem viés espiritual. Você tem que buscar o tratamento. É a terapia. É o psiquiatra para prescrever a medicação. É a psicóloga para sentar com você e buscar o entendimento, tentar dar a luz, te dar um norte, né? Sim. Mas a depressão não tem viés espiritual, mas ela abre um portão, né, para que fica tudo propenso. Abre um portão de brechas, onde, infelizmente, as brechas acontecendo, né, Os maus os maus pensamentos. pensamentos vão chegar. E ali sim o inimigo vai agir. Isso não quer dizer que a depressão você está endemoniado. Não. A- o portão que a depressão abriu na sua mente vai permitir que o inimigo alcance ali e haja. E aí pode te causar um mal, se você não buscar o auxílio. Que não é só buscar e vamos. Não. É buscar o auxílio o quê? Tomar o remédio, tomar o químico. Porque Deus capacitou um farmacêutico para desenvolver aquele químico. Um cientista para estudar 10, 20, 30 anos e descobrir que aquela medicação vai regularizar a química do seu cérebro e vai tirar essa sensação ruim, né? E Deus capacitou uma psicóloga como você para sentar com o paciente e conversar com ele e dar um norte, mostrar para ele um melhor caminho para que esses pensamentos saiam da sua mente. E aí automaticamente esse conjunto de ações vai fechando, porque não adianta você achar que você está com depressão, que você vai subir um monte ali no máximo, vai orar, vai jejuar. Na hora que o pensamento ruim vier, vai acontecer o que aconteceu com esse vai acontecer o que aconteceu com esse monte de pastor. Uma corda, você vai pular de um prédio, você vai pular no meio da Dutra, você vai tomar a medicação, você vai se automutilar. É muito triste tudo isso, né, Rafael? Eu gosto de falar também para os pacientes que a gente tem uma caixinha interna. Sim. E às vezes a gente vai colocando muita coisa naquela caixinha. E chega uma hora que não cabe mais nada. Então, é sempre importante você não ficar cheio de coisas, de pensamentos, de emoções, de coisas ruins, de tristeza. Porque às vezes a gente fica, né? Ai, fiquei chateada, às vezes o irmão não me convidou, ou ai, não fez tal coisa pra mim, ou ai, no meu trabalho fui ofendido, não sei o quê. Então, assim, a gente precisa entender que as influências internas, elas não podem nos afetar de punho de nos paralisar. Uhum. Por quê? Certas situações você vai guardando. Ah, eu nem ligo, não deixa? Vou guardando, vou guardando. Chega uma hora que você está esgotado. Você acumulou. Sim. E aí vem essas situações. Então, se a gente aprende a ressignificar, a pontuar o que nos dói, a entender, até limitar. Opa, essa pessoa ela só me ofende, então assim, é bom eu me afastar. Uhum. Isso aqui não fica bom. Aí você não brigou com ninguém, você não vai se magoar e aquilo vai findar. Sim. Então, assim, aprender a como lidar com as nossas emoções é muito importante também nesse processo. É. Quando eu era mais novo, como se eu fosse muito velho, né? Como se eu era mais novo. É muito novo ainda. Eu aprendi, isso eu levei e levo até hoje. Mas de vez em quando ainda enche até a tampa. Que a gente tem que andar de dois lados. Um lado com fundo, um lado sem fundo. O que é bom, você joga no lado com fundo. Você guarda para si. E o que é ruim, você joga no lado sem fundo, ele vai cair na estrada da vida e você vai. A estrada é sempre para frente e você vai ficar para trás. Sim. Aquela coisa vai ficar para trás. Só que de vez em quando a gente erra a mão, a gente pega o ruim e joga na bolsa com fundo. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Igual em casa. Vira e mexe, você não tem que parar, pelo menos uma vez no ano. Tem gente que faz mais, uma vez no ano. Você tem que parar, olhar para o seu guarda-roupa, esvaziar
e falar assim, não, isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu uso ainda. E tirar o excesso para que você possa abrir espaço para novas coisas que você está consumindo. Você concorda que na mente também é assim? Tem uma hora que a gente tem que parar e, tipo, fazer uma higiene. E aí entra a pessoa da psicóloga. É quem vai auxiliar nessa reciclagem, nessa limpeza do guarda-roupa da mente, aonde a gente vai abrir um compartimento novo, né? Liberar um espaço para poder receber novas coisas. Porque se você fica só com, igual você falou, você fica só acumulando, 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 uma hora a tampa estoura. E aí, E aí você tem um pico muito grande de estresse, né? Eu gosto de falar também que antes a gente vê a qualidade do nosso pensar. E quando você recebe uma coisa, é igual crítica construtiva. Você precisa observar se está ouvindo isso. Você admira essa pessoa? Qual é a liberdade para essa fala? Ah, isso vai te fazer bem? Vai te fazer mal? Então, assim, ter uma escuta ativa de coisas que são boas. Porque às vezes a gente fica escutando. Se você ficar 5 minutos com alguém que só fala coisa negativa, só reclama, só fala isso, aquilo vai ficar mal para você. Você vai ficar cheio de coisas ruins. Então você precisa se limpar sim. e entender aquilo que você quer doar e o que você quer receber. Pra gente também não ser uma pessoa tóxica, né? Porque Uhum. às vezes a gente fala do outro, mas às vezes a pessoa tá ali toda hora, só reclama, só vê dificuldade em tudo. Então, assim, precisa que os nossos olhos sejam bons para que a gente consiga ver coisas boas. Então, assim, tira a venda, começa a olhar, mas por que será que a pessoa fez isso? Será que foi com essa maldade toda? Será que tinha esse punho? Porque aí a gente muda também a maneira como a gente vê, as coisas ficam diferentes. Sim. E facilita a vida, né? Sim, Facilita a vida. Terapia. com certeza. Terapia. Com certeza. Chesley, agradecer mais uma vez, tá? Pela confiança, por você ter cedido esse tempo. Eu sei muito bem como você é ocupado, é que a luta tentando marcar com você é um negócio lá no seu outro, né? Na sua outra questão aí, ela não tá conseguindo. Tá agoniada lá. Muito obrigado, tá? Pela confiança, por poder estar comigo hoje, tá? Vou abusar da nossa amizade, vou te chamar mais vezes, porque tem mais assunto que a gente pode abordar, a gente pode desmiuçar um pouco mais. Hoje a gente focou mais nessa questão do espectro, né? Agora no finalzinho a gente trazendo a depressão, mas tem mais coisa aí que a gente pode puxar. Muito conhecimento, muito obrigado, me ajudou a elucidar muitas dúvidas, muitas questões, porque mal ou bem a gente tem que passar a olhar com mais carinho, né? Para criança, principalmente a criança, né, com espectro. A gente tem que ter mais sensibilidade com a causa, né? A gente tem visto isso melhorar, mas ainda tem muito a crescer, né? Tem muito a crescer, a entender como funciona. Isso aí foi muito bom. Espero que você tenha gostado. Prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, né, a oportunidade de você ter cedido um tempinho aí no seu espaço também para falar sobre essa causa tão importante para todos nós, né? É um Não, prazer estar aqui. Eu já queria sentar com você para, né, tratar assuntos psicológicos. E aí, quando a Lu me mostrou, né, o seu perfil do consultório no Instagram, eu falei, cara, ela trabalha, ela busca, vai muito para esse lado e tal. E aí, pô, isso abriu. Eu falei, cara, eu preciso sentar com ela para falar sobre isso. É importante, é necessário, entendeu? Depois eu vou deixar, tá, gente, na descrição. O perfil dela no Instagram, para vocês poderem ir lá, seguir direitinho. E vou marcar nas postagens, tá? Fica atenta lá que eu vou marcar, vou pedir colaboração nas postagens. Tá? Muito obrigado. Gui, alguma palavra, alguma consideração final? Quando que vai ser o segundo? Eu tenho que marcar com ela com antecedência, que a agenda da Chesney é agarrada, tá? Não, eu acho que foi bom demais, cara. Bacana. É importante ter esses espaços, né? Eu acho que tanto a sua agenda, Rafael, tá cheia com seus podcasts aqui. Parabéns pelo projeto. Acredito que a dela também deve ser um troço apertado.
Mas eu acho que é uma causa que vale levantar, vale falar. Até para quem vai ver, né, cara, se sentir acolhido, sabendo que existe uma profissional especializada nisso. Cara, bacana demais. Parabéns aí, tá? Obrigada. Gente, ô minha, Você que sabe, ué. chama aqui na. Gente, obrigado, tá? Mais uma vez, por ter tido a paciência de sentar para assistir mais esse episódio. Tá? Compartilha, é um conteúdo relevante, é um assunto importante, necessário. Compartilha para o máximo de pessoas que você conhece, né? Pessoas que têm familiares de espectro, que não têm também, para que elas possam entender como funciona isso, que elas possam ter mais empatia com a causa. Tá? Não deixe de compartilhar, vai lá no canal, se inscreve, tá? Marca o sininho para receber notificação quando a gente postar coisa nova. Segue no Instagram, no TikTok, Rafael de Paula Oficial. Chesley, qual é o seu Instagram, Chesley? Esses Santos Paris. Sim. Segue lá no Instagram, tá? Vou marcar e vou deixar lá no link fixado direitinho para vocês poderem acompanhar a gente, tá? Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Agradeço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Minha amiga, muito bom. Muito bom mesmo. Viu que nem foi Ai, tão que ruim? bom, né? Cezinha, você quer tomar uma. Ô Gui, não tô ouvindo, eu tirei o fone.